e o século 8 a.C., nós vamos ver 3 civilizações aparentadas, minóicos, micênicos e proto-gregos, né, ou seja, gregos iniciais, e 3 mutações de estruturas sociais diferenciadas para chegar do século 8 em diante numa organização política que vai da Europa à Ásia, no primeiro momento, e depois vai se abranger quase toda a bacia do Mediterrâneo em estruturas sociais chamadas polis, ou cidades-estados, e um profundo celeiro e laboratório de experiências políticas diferenciadas, que é o que a gente chama de Hélade, o mundo antigo. Então, quando a gente pensa agora em filosofia grega, ou em pensamento grego, ou em história grega, a gente tem que lembrar que de todas essas mutações históricas e culturais, nós temos praticamente 4 povos, 4 culturas aparentadas que dessas idas e vindas vão povoar e criar a civilização grega, a razão, enquanto linguagem estrutural de operação dessa civilização, e que futuramente virá a dar na ciência ocidental. Tá? Nós temos aí os aqueus, que são representados por Homero e que são, como a gente viu, os micênicos. Nós temos os eólicos, que no caso aqui ficaram predominantemente na Europa, na região norte, nordeste, na verdade, da Península Grega, na região de Tebas e na região onde seria a antiga Troia, né, da Turquia, ao norte, noroeste da Turquia, na verdade. Nós temos, os aqueus ficaram predominante aqui, tá? Que é onde ficava a região próxima ao centro do Peloponeso. Essa parte da península se chama Peloponeso. Os dóricos, ou os filhos de Hércules, que vão ficar ao redor, ao sul aqui da península, na parte extremo sul da península, terão a ilha de Creta, e na Ásia, né, ali na atual Turquia, fundarão as cidades de Halicarnasso e Rhodes. E ainda os jônicos. Esses antigos micênicos da região continental da Europa, da Grécia europeia, vão migrar e dominar quase todas as ilhas desse mar Egeu, que é o mar Egeu, no caso, esse pedaço de mar, e o oeste da Turquia, da atual Turquia, né, criando as chamadas cidades jônicas. Essa etnia, aparentada com a de Atenas, pelo que pareça, não sei se chegaram a falar isso lá no curso de filosofia, os jônicos falam um dialeto muito próximo do ático, que é um dialeto grego ateniense. Eles é que vão criar o pensamento filosófico. Só que além do que a gente viu no sentido da mega estrutura dos acontecimentos entre os séculos XX e o século 8 a.C., nós precisamos compreender como que o homem grego ele é constituído, como ele se posiciona e como ele interage no que a gente chama de natureza. Por quê? Como eu perguntei para vocês, como vocês viram ou veem a Grécia antiga, a filosofia grega, nós temos uma dificuldade historiográfica e metodológica de nos aproximarmos dos antigos com os nossos olhos. É o que a palavra anacronia significa. Ou seja, nós fazemos leituras contemporâneas do passado. Qual é o problema de fazer isso? Não é útil? Não é válido? Sim, é útil, é válido, é bacana, inclusive. Mas isso traz problemas de interpretação. A maioria dos problemas religiosos de interpretação da Bíblia, por exemplo, vem da liberdade protestante de se ler a Bíblia sem o conhecimento técnico adequado para fugir às anacronias, por exemplo. Então, com os gregos, e sobretudo com os filósofos gregos, acontece a mesma coisa.
Só que, como a gente falou, a maioria das academias brasileiras, né, que formam futuros filósofos, como eles não têm professores, na sua maioria, preparados para falar sobre a antiguidade, a maioria pega autores contemporâneos que dão versões muito interessantes sobre o pensamento antigo, só que é uma leitura contemporânea, recheadíssima de anacronias. E muitas vezes chega ao absurdo de negar literalmente o que o autor escreve, ou o que as fontes históricas escrevem. Tipo, eu tive um professor dedicado a Nietzsche na graduação que fez uma leitura do Fédon de Platão, que é o diálogo sobre a imortalidade da alma, chegando à conclusão que Platão não falava de alma como a gente entende no sentido religioso, em relação ao corpo como a gente vê hoje, no sentido dualista, mas sim de uma alma que era interpretada como a eternização da memória desse cidadão. É uma leitura interessante? É uma leitura válida? Mas é uma leitura totalmente sem fundamento historiográfico. Exemplo técnico, a obra Os Pré-Socráticos, da coleção Os Pensadores, que é uma referência, existe de graça em PDF na rede, tá? É uma referência onde a gente vê Nietzsche, Hegel e um outro filósofo contemporâneo, que eu não me lembro agora quem é, fazendo uma leitura muito interessante. Mais demonstração de suas teses e hipóteses filosóficas do que uma leitura historiográfica coerente com a época. Então, quando a gente fala de marcadores cognitivos gregos, a gente propõe uma tentativa de abordagem na história psicológica, na história das ideias e das mentalidades, de como, analisando a cultura grega, mais fielmente possível, claro que a gente não vai conseguir, porque a gente não viveu naquela época, mas o mais fielmente possível chegar a uma interpretação, a uma proposição de uma interpretação próxima do que seria viável ao autor, com o seu vocabulário daquela época, pensar e estar falando sobre o assunto, para fugir a essa questão da anacronia. Tá, gente? Então, a abordagem que a gente vai elaborar aqui no curso vai ser essa abordagem. Eu venho me dedicando a ela desde 1995. Todos esses livros aí que eu já falei, eu publiquei, todo o meu trabalho bibliográfico é em cima dessa história psicológica, dessa história das ideias e das mentalidades. Então, por exemplo, a gente tem que pensar o que é o ser humano para os gregos. Alguém se aventura dentro do que já conhece ao que é o homem para o grego? O que é o homem hoje, aliás? O que é o ser humano hoje? O que a gente pode chamar de ser humano? Depois da influência cristã, é considerado a coroa da criação, que pode mandar no mundo, mas naquela época o homem nada mais era do que um estágio evolutivo da alma. Um poder cognitivo maior de muitos animais, mas não que isso faça superior a eles. Então, gente, isto que o Mateus falou agora é um dos divisores de água que a gente não vê na graduação. Por exemplo, talvez nem da história, dependendo da abordagem focal. Acho que aqui no Paraná dá muita ênfase à história do Paraná, né? A história do Brasil vinculada ao Paraná. Rarissimamente trabalha com história antiga. O homem, na antiguidade, de qualquer povo, principalmente da bacia do Mediterrâneo, que a gente vai ver isso depois em bibliografia em uma aula específica, mas o homem, ele não é separado da natureza. Tá? Isso é uma invenção judaico-cristã, que os muçulmanos vão também incorporar na sua estrutura cultural. Então, o homem, ele necessariamente está envolvido no que a gente chama de physis, que, em última instância, pode ser traduzida como natureza. O homem é parte constituinte dessa physis.
palavra que dará origem ao estudo de física. Os primeiros filósofos serão chamados de filósofos físicos, porque eles vão ter uma preocupação específica. Por isso que Schrödinger e Popper vão alegar que as teorias dos físicos, os primeiros filósofos físicos, podem responder teorias de física contemporânea que são problemas, hoje para serem resolvidos. E a physis grega, ela necessariamente estava envolvida numa ideia maior, que é a ideia de cosmos, que traduzido significa harmonia. Lembra da ideia geométrica que o ideal religioso de justa medida e do metron introduziu? Nós vamos ver todos os filósofos, os primeiros pensadores da Grécia, os primeiros pensadores ocidentais, claro que não, já deu para ver que eles não eram ocidentais, mas de cultura futuramente considerada ocidental, trabalhando o tema da origem. Vou até botar isso aqui que é legal a gente falar. Eles vão tentar responder essas perguntas. Qual é a origem? Primeira delas. Como funciona? E a terceira, do que é feito? Todas as teorias pré-socráticas girarão em torno dessas três perguntas. Da onde que veio o cosmos, como que o cosmos funciona e do que esse cosmos é feito. Diga. Professor, a partir de que momento que separa cosmologia de cosmogonia? Justamente com a ação, daí no caso, com registros históricos de que Tales foi o primeiro a mencionar isso. Nos vídeos, caso vocês possam se dedicar um pouquinho a assisti-los, nos vídeos nós vamos ver que, na verdade, Tales não tem uma iluminação como Buda, Ele não está assim, não vem Zeus em pessoa, ou a Íris, que é a mensageira dos deuses, e fala, Tales, acorda, rapaz, acorda que o mundo não é do jeito que o povo conta, não. O Tales ele vai estar inserido numa discussão muito mais ampla, que remonta tanto a Homero quanto a Hesíodo, já na função de poetas educadores do homem grego, da sociedade grega oralizada, ok? Que discutiam essas questões, que estavam propondo a solução disso. E aí é o que você mencionou agora, que é a diferença de um discurso, primeiro, teogônico, isso cai em vestibular, hein? Que é o quê? A história, a origem do cosmos através da explicação divina. Você vai ver a síntese na teogonia de Hesíodo. Entre. Nós vamos ver um discurso cosmogônico, também em Hesíodo e Homero, principalmente Homero, ok? E aí, com Tales, eu suponho que devam ter tido outros pensadores, mas esse foi o único que chegou para a gente, Com Tales nós vamos ver um discurso cosmológico. Por quê? Ele já tinha inventado a razão? Não, mas ele inventou procedimentos pedagógicos que foram essenciais para a criação de uma nova forma de falar sobre o mundo. Por isso que primeiro vamos tentar estabelecer aqui essa relação para que a gente visualize como a coisa acontecia, e como que o homem vai poder pré-condicionar uma nova forma de interpretar essa discussão que atravessa aqui, por baixo, os séculos, eu vou chutar, tá? Os séculos 11 ao 6 a.C., com a criação do procedimento filosófico por Tales, com registros de uma nova forma de interpretar a coisa. Então o que acontece? O cosmos, ele é visto como uma harmonia. Harmonia entre o quê? Entre opostos. Isso é tradicional em todas as sociedades da bacia do Mediterrâneo. Todos os povos da bacia do Mediterrâneo, à exceção dos hebreus, vão falar sobre a origem de tudo
decorrente de um conflito entre opostos. Todos. Tá? Inclusive no Velho Testamento a gente vê indícios dessas menções, embora Jeová, né, seja o criador a partir do nada, né, o que a gente chama de ex nihilo, né? A partir do nada Jeová teria criado. Apesar que numa leitura um pouco mais profunda, se você parar que o Espírito de Jeová estava flutuando sobre algo, e esse algo eram as águas, numa leitura historiográfica, quem conhece as grandes civilizações fluviais do Oriente Próximo, a água era o símbolo da matéria. Né? Então, no início, Jeová, o Espírito, Jeová, flutuava sobre a matéria. E através do verbo, ele teria então ordenado a harmonia da totalidade de tudo que existe. No caso da versão grega, né, tirando aí a questão do Jeová, nós vemos que o grego concebia uma natureza e um cosmos. Um cosmos que não envolvia apenas a visão de um globo. Tá? Isso é bem interessante. Alguns filósofos, por exemplo, a gente verá isso em Anaximandro, tinha concepções de que existiam vários mundos. Né? Então o que acontece? O que o grego entende como natureza? Primeira coisa, o mundo dos homens. Esse mundo dos homens, para começar, o homem é uma alma encarnada. Isso você não vai ver na aula de filosofia. Ou seja, espírita? Não. Mas todos os povos mediterrâneos são animistas. Você só vai começar a ver uma primeira teoria materialista com Demócrito e Leucipo. E mesmo assim, existe uma alma com data de validade. O Fédon, de Platão, por exemplo, é uma síntese de todas as teorias sobre a relação corpo e alma que Platão, na sua época, conseguiu coligir na academia. Mas essas teses, no sentido religioso do processo da relação, o que é o homem e o que existe nele ou deixa de existir, você não vai ter nenhum texto que argumente contrariamente, seja de qualquer tipo de origem, religiosa, filosófica, política, você não encontra registros que neguem a teoria animista. Ok? Então o homem é uma alma encarnada, no primeiro momento. E essa alma encarnada, ela está integrada na natureza, diferentemente da tese judaico-cristã e muçulmana. Então o homem não tem dignidade em si. Ele está envolvido no que a gente chama de mundo animal. Tanto é que na clássica definição aristotélica de homem, ele chama o homem de animal racional e de animal político. Porque para os gregos, o homem é um bicho, como o outro qualquer. Nenhuma diferença existe que não seja o quê? Primeiro, ser helênico. Ou, em outras palavras, ser grego. O que significava ser grego? Significava acreditar nas crenças gregas, viver numa polis como um cidadão, ou, na pior das hipóteses, como um servo de uma nobreza, de uma oligarquia, de uma aristocracia, mas de preferência, a partir do século IV, predominantemente, nós vamos ver, com modelos políticos diferentes, uma espécie de democracia situando um grupo de iguais que tem um estilo